Existe um fator em comum que eu já notei das pessoas de sucesso, seja nos livros que eu já li, seja nos documentários que eu assisti, é a prestação de contas. E quando eu falo de prestação de contas, parece um teor muito negativo. As pessoas, na maioria das vezes, acabam confundindo prestação de contas a algo pesado que a gente tem que fazer diariamente, uma obrigação e não um certo tipo de disciplina. Mas essa ideia de prestação de contas que a gente tem no nosso inconsciente coletivo não é a melhor ideia, ou pelo menos a mais coerente com o que é a prestação de contas de fato. A prestação de contas ela é muito mais uma autogestão do nosso tempo e, a partir disso, do nosso comportamento, dos nossos hábitos, que vão nos diferenciar das demais pessoas. Ela vai nos dar uma vantagem muito maior na vida do que aquelas pessoas que não têm essa autogestão. E nesse vídeo eu vou falar um pouco mais sobre isso. Bom, primeiramente a gente precisa entender que muitas vezes a gente utiliza algumas táticas que no fim só acabam por ser uma procrastinação para nós mesmos do que algo que de fato a gente acredita. Quando eu falo de autogestão, quando eu falo dessa prestação de contas que eu comentei no início do vídeo, eu sei que vem muitas pessoas pensando aquela situação de que você tem que ficar o tempo inteiro pensando nas suas ações, consciente dos seus comportamentos, e se tornando quase que uma pessoa robótica, uma pessoa chata, dentro de uma caixinha que tem tudo pré-programado, tudo já pré-definido, pré-estabelecido e que você precisa cumprir aquilo ali. Que você precisa ter uma agenda de segunda a segunda-feira, e das 8 às 9 você vai fazer alguma coisa, das 9 às 10 vai estudar, das 10 às 11 vai, sei lá, ir para academia. E você ficar tão cronometradinho, tão focado nessa rotina, vai te trazer mais mal do que bem para essas pessoas. Mas isso, no fundo, é muito mais ligado à procrastinação do que, de fato, a uma crença, a algo que você acredita. A gente acaba, muitas vezes, repetindo alguns discursos que outras pessoas falam à nossa volta, mesmo sem muito pensar sobre ele. Isso acontece muito mais do que você imagina. Por mais que você possa se considerar uma pessoa acima da média em questão de percepção da realidade, em questão de consciência, de saber onde você está, com certeza você consegue ter uma diferença já, mas você também pode acabar caindo nisso. Quando a maioria das pessoas na sua volta tem uma visão de mundo que muitas vezes você não tem, você acaba também indo nessa levada. E isso serve muito para esse caso. Quando eu falo de autogestão, quando eu falo de ter uma rotina mais programática, ter os hábitos mais estabelecidos, as coisas um pouco mais controladas no seu dia a dia, é porque isso realmente te dá um benefício e não, você não vai ficar uma pessoa super robótica, mas você precisa estabelecer esses limites, especialmente em relação ao tempo, à gestão do nosso tempo, porque sem eles tudo vira uma bagunça. E falando aqui até um pouco do meu caso, até eu entender como eu funcionava de fato, eu fiquei anos e anos da minha vida procrastinando por alguns projetos que eu gostaria de ter iniciado há muito tempo atrás. Inclusive, esse canal no YouTube é um desses casos que eu tô falando. Eu sempre ficava pensando que eu tinha que ter a situação perfeita e que eu não precisava ficar, sei lá, botando isso numa agenda, cronometrando, ou que esse papo de botar no Google Calendário ali, no Notion, isso tudo era algo de uma pessoa muito dentro de uma cachola, assim, sem ter muito contato com a realidade, sabe? Eu achava que isso era algo até muito de uma pessoa que era muito, muito, muito controladora sobre a própria vida e isso era muito mais maléfico do que algo positivo, mas na verdade não. Na verdade, isso é uma procrastinação que a gente acaba fazendo muitas vezes de forma inconsciente para não fazer o que deve ser feito, que é a gente ter uma estrutura estabelecida da nossa rotina e o máximo possível que a gente puder controlar o nosso tempo, a gente vai conseguir automaticamente controlar também os nossos comportamentos. E quando a gente consegue fazer isso, nas poucas coisas que a gente consegue controlar na nossa vida, o jogo vira. As coisas tendem a melhorar muito. E eu sou a prova viva disso. Bom, o segundo ponto que você precisa entender é que você deve criar situações e ambientes que favoreçam você nesse processo de você chegar até a sua meta. Considerando que você começa a se tornar uma pessoa que gerencie melhor seu tempo, que seja uma pessoa que preste contas para você mesmo de uma melhor forma, você precisa ter todo um ambiente enriquecido no seu redor, precisa ter um contexto que te favoreça muito
para conseguir executar isso tudo que você deixou ali nessa sua prestação de contas, nesse seu checklist de situações e de atitudes e de comportamentos e de execuções que você precisa tomar ao longo do seu dia, ao longo da sua semana, do seu mês e do seu ano. Então, quando você tem isso através do seu ambiente, através da sua realidade que você escolhe criar para que essas metas possam de fato ser executadas, ser praticadas no seu dia a dia, as coisas andam de uma forma muito mais natural. E eu separei alguns passos para você conseguir fazer isso de uma forma um pouco mais clara. O primeiro desses passos é você ter esse ambiente enriquecido que eu comentei, mas é um ambiente enriquecido para a ação. E eu sempre penso muito quando eu falo sobre essa questão da ambientação, essa questão que o ambiente importa às vezes muito mais do que as nossas forças de vontade, eu acredito nisso também, porque se a gente for pensar, eu, por exemplo, sou uma pessoa assim, se eu paro e vou estudar sobre algo, vou ter esse momento um pouco mais produtivo que demanda um pouco mais de mim, eu estar inteiro, estar focado, estar naquela atividade, eu consigo render muito mais, eu consigo estudar melhor, eu consigo trabalhar melhor se eu estiver numa mesa com o meu notebook, com os meus cadernos ou com o meu livro, enfim, para fazer as minhas anotações, os meus estudos, o meu trabalho, do que se eu estiver sentadão no sofá, esparramado no sofá, com o notebook no colo e tentando pensar em algo. Parece que a minha cabeça trava e eu não consigo pensar em mais nada a não ser em deitar e dormir ou ficar procrastinando no celular. O ambiente te favorece muito, e quando a gente fala de ambiente, não precisa você criar um novo quarto nessa casa, anexo ao que não existe hoje aí, ou você sair para a rua, procurar algum lugar, uma biblioteca municipal, não sei, até por isso, acho que até nesse caso é uma boa ideia, mas não necessariamente precisa ser fora da sua casa. Às vezes você trocar o ambiente da, sei lá, cama do seu quarto para uma mesa que tenha uma cadeira de escritório confortável e uma mesa para você conseguir estudar, isso já é uma mudança de ambiente gigantesca e eu tenho certeza que, assim como acontece comigo, você também vai ter esse enriquecimento e esse foco muito maior nas suas atividades. E o segundo passo que eu queria comentar é deixar de culpar as situações externas e culpar os outros por onde você está. E isso também é um fator de autogestão muito claro, né? Quando a gente fala de autogestão, quando a gente fala daquele checklist que eu comentei para vocês, dessa prestação de contas que a gente deve fazer, o pilar principal disso, na verdade, ele está muito ligado justamente nesse ponto, nessa nossa visão e entendimento de que aonde a gente está hoje é de suma responsabilidade nossa. Claro que vão ter situações externas que podem ter acontecido na nossa vida que deixou uma situação negativa e isso nos dificultou algumas questões, mas a gente tem que assumir a responsabilidade das nossas vidas na prática, no dia a dia, mesmo quando a gente não quer, mesmo quando o fardo é muito pesado. Porque a partir disso, a partir de assumir esse senso de responsabilidade, a gente consegue de fato fazer essa prestação de contas, a gente consegue de fato fazer esse checklist do que a gente tem que fazer e a gente sabe que tem que fazer e muitas vezes procrastina, como eu falei no começo do vídeo. E o último ponto que eu quero trazer aqui sobre autogestão e sobre prestação de contas é o conceito e a ideia que você tem que internalizar de que a matemática ela é sua amiga nesse processo. Sim, a matemática, mas não é aquela matemática que você ouvia no ensino médio e não gostava sobre álgebra ou que tinha mais letra do que números. Não é exatamente esse tipo de matemática. É algo um pouco mais simples. É a matemática de que você consegue mensurar os seus objetivos. E isso tem uma diferença muito grande. Quando você vai, por exemplo, pensar numa meta, pensar em algo que você quer, um objetivo que você quer alcançar para esse ano, por exemplo, é muito vago quando você bota ali, por exemplo, eu quero emagrecer, ou eu quero ficar musculoso, ou, não sei, eu quero sair do meu trabalho e encontrar o trabalho dos meus sonhos. Isso deixa as coisas muito vagas e quando a gente tem algo muito vago, o nosso cérebro, de forma consciente ou inconsciente, ele deixa de perseguir essa meta, esse objetivo, com a mesma força que ele poderia quando você pudesse mensurar isso. Então, quando você consegue trazer a matemática para o seu lado, deixar algo mais mensurável mesmo, as coisas ficam muito mais claras, o seu objetivo ele fica muito mais definido na sua frente. Então, por exemplo, ao invés de dizer que quer perder peso, bote quanto você quer perder. E a partir disso,
por exemplo, quero perder 15 quilos, vá um pouco mais fundo ainda e, além de só focar nesse resultado, foque nas suas ações que você vai fazer para conseguir, pelo menos, tentar chegar nessa perda de peso. Então, quero perder 15 quilos, indo 5 vezes na academia na semana e tendo uma dieta calórica abaixo de 2.000 calorias por dia. Então, você consegue deixar isso na matemática e as coisas passam a ser muito mais tangíveis no seu dia a dia do que só uma ideia vaga de algo que você acredita ou acha ou que quer ter ou que merece ter e muitas vezes não consegue. Quando a gente deixa isso um pouco mais palpável, as coisas facilitam muito para nossas vidas. A autogestão, a prestação de contas, são conceitos muito mal vistos aqui na nossa sociedade. Eu acho que agora as coisas estão começando a mudar um pouco. As pessoas estão, aos poucos, parando de ver isso como algo de uma pessoa criteriosa em excesso ou que fica pensando muito sobre tudo e começando a entender que a nossa maior liberdade vem a partir do nosso controle. A nossa maior liberdade vem a partir da nossa disciplina. E essa disciplina que a gente tem que ter, ela nasce muito dessa ideia, desse controle diário, dessa autogestão. Ela nasce disso, dessa nossa prestação de contas no final do dia. A gente fez o que a gente tinha que fazer, a gente não fez o que a gente tinha que fazer, por que que sim ou por que que não. Ser real com nós mesmos. Não adianta a gente tentar mentir pra gente mesmo. E aprender com isso, ser um motivador. Não consegui hoje, beleza, eu não consegui. Hoje eu fracassei, vamos dizer assim. Mas amanhã eu tô lá de novo. Então não é um fracasso, é um aprendizado. Então quando você vira essa chave, a sua vida melhora de uma forma exponencial. Bom, pessoal, falei bastante nesse vídeo, a ideia que eu queria trazer era essa. Se você gostou do vídeo, por favor, dê um like. Se não é inscrito no canal, fique à vontade para se inscrever também. E se gostaria de comentar alguma coisa relacionada ao tema de hoje aqui nos comentários, vai ser um prazer falar com vocês. Certo? Muito obrigado e até lá.